Bom dia, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Tudo jóia? Vamos para a segunda semana, semana 2 do PET de História do sexto ano, tá? A nossa unidade temática é Tempo, Espaço e Formas de Registros, tá? A primeira parte que a gente trabalha é o estudo da história, o que é história, o que é tempo, o que é espaço, de forma mais geral, tá? Vamos adentrar aqui no exercício, tá? Atividade número 1, né? A relação entre a história e outras áreas do conhecimento. Para construir o conhecimento histórico, o historiador recorre aos saberes de outras ciências, tais como a antropologia, a sociologia, a arqueologia, a economia, entre outras. É importante perceber que a história se relaciona com outras áreas do conhecimento. Chamamos essa colaboração entre as ciências de interdisciplinaridade. A história nunca está sozinho, tá, gente? Sempre está trabalhando com conceitos das outras áreas, é o que o texto quer dizer. A gente tem como referência muitas áreas, né, que dialogam com a história, tá? A atividade 1. Procure dicionários e escreva nos espaços indicados o significado ou o que estudam as ciências abaixo. Bom, a primeira figura aqui, né, que a gente está vendo aqui, lembra qual ciência? A gente vê uns vestígios, né, alguns materiais, utensílios, né? Qual a ciência que trabalha com isso, gente? Com a questão dos vestígios, a arqueologia, né? Vamos ver o que é arqueologia? Primeira imagem, arqueologia, tá? Arqueologia é a ciência que estuda indícios, resquícios, vestígios de civilizações, tá? Civilizações do passado, tendo como base fontes materiais, objetos, tá? Tá bom? Essas aqui são as fontes materiais. A arqueologia trabalha com fontes materiais e ajuda muito a história em seu estudo. A segunda imagem, podemos perceber uma série de mãos, né? Se relacionando, né? A mão branca, mão negra e a mão parda, todos em relação com o mundo, né? Aqui a gente vê o globo em relação com o mundo. O que quer dizer isso? São todos os membros da sociedade, né? Em relação ao mundo. Qual ciência então que estuda a sociedade e sua relação com o mundo? A sociologia, tá? Segunda imagem, sociologia, que significa o quê? É a ciência que estuda a sociedade, por isso o nome sociologia, tá? Sócio vem de sociedade, logia vem de estudo, estudo da sociedade, tá? Ela estuda a sociedade, as suas relações, organizações e interações, tá? Mesma coisa de arqueologia. Arqueo vem de vestígios, né? De resquícios. Logia vem de estudo, tá bom? Vamos lá. A terceira imagem. A gente vê um gráfico para cima, né? Em crescimento da matemática. A gente vê o cifrão representando, né? Aqui. E as moedas, né? O dinheiro. Qual ciência que estuda o dinheiro, a sua relação de crescimento, de decaimento, as moedas? Qual que é? É a economia, tá? Terceira imagem é a economia, é a ciência que estuda a questão do capital. Economia quer dizer o quê? É a ciência que estuda as atividades, a produção, o consumo, tudo relacionado ao dinheiro, à moeda, em relação ao ser humano, tá? Beleza? Outra ciência que apoia a história também em seus estudos é
Vamos ver aqui, a gente vê qual teoria aqui? Evolucionismo, né? O macaco tendo seus processos históricos, né? Em seu processo de evolução, em várias espécies, né? Australopithecus e etc., né? Em outras espécies que a biologia traz. O que quer dizer isso aqui? Transformando-se em homem, né? A gente vê o que? O homem, o ser humano. Então, essa ciência estuda o que? O ser humano. Qual ciência que estuda o ser humano? Antropologia, tá? É a antropologia do ser humano, tá bom? Antro vem de homem. Elogia, estudo. Antro vem de homem. Logia de estudos, tá? Portanto, antropo, né? Na verdade. Portanto, antropologia é a ciência que estuda o ser humano, o homem e a sua origem. Também a cultura e uma série de coisas, né? É lógico que são essas definições, gente, que eu estou fazendo de todas as ciências aqui, são definições muito simples, tá? Só para o estudo aqui do PET mesmo, mas para você definir uma ciência assim, a gente tem uma série de questões para levantar, tá? Atividade 2. Leia a afirmativa abaixo e marque a opção correta. A história nos ensina que tudo na sociedade humana é construído e se transforma no tempo e no espaço, inclusive a comunidade que você mora. O que quer dizer isso? Que nada na história está parado no tempo, está parado no passado. Tudo se transforma ao longo do tempo, tá? Tudo se muda. É óbvio que tem coisas do passado que permanecem, mas em grande parte também dentro da história a gente tem transformações. As roupas que as pessoas usam são iguais em todos os países do mundo? Gente. Todas as roupas são iguais? Então para que tem se os países são diferentes? Se tudo é igual, se todas as roupas são iguais. As roupas não modificaram ao longo do tempo? A gente usa terno do século XIX até hoje? Não, né? Então não é essa a resposta. O trabalho que as pessoas realizam foram sempre os mesmos? Será que foi sempre o mesmo? Hoje eu vou citar os motoristas de aplicativo. Existia motorista de aplicativo no século II a.C.? Só dando um exemplo mesmo. Existia mecânico antes da criação do carro, do automóvel, no século XIX? Existia, gente? Não, né? As necessidades dos seres humanos se modificam ao longo do tempo, né? Elas se modificam. As paisagens naturais não são modificadas pelo ser humano. Não, né, gente? A geografia trata pra gente muito bem isso, e a biologia também, que o ser humano modifica os seus espaços através dos seus intervencionismos, tá? Tanto é que a gente vê no mundo uma série de desmatamentos, né? De urbanização. O ser humano modifica a paisagem, sim. Então, qual que é a nossa resposta? A letra A. O bairro onde você mora se transformou com o passar do tempo e, portanto, tem uma história. Você pode colocar o seu bairro, né, como referência. O bairro que você mora teve transformações, modificações ao longo do tempo, tá? Mas preserva também um pouco de sua história, um pouco da sua história que é importante, tá? Beleza? Todo bairro tem sua história e sua importância. Tranquilo? Então essas foram as questões do PET da semana 2.